Meus amigos, nós estamos aqui para apresentar gestões inteligentes. Mas antes do início, ou já no início, a vida a gente abre e fecha capítulos. Eu estou hoje aqui convidado por um amigo para apresentar por um período esse programa. A minha origem é auditório de televisão durante muitos anos e eu quero verbalizar aqui a alegria que eu estou sentindo de iniciar um novo capítulo na minha vida, que é nessa área jornalística. Durante muitos anos eu fui apresentador de televisão, radialista, e hoje eu começo um novo projeto na minha vida. A vida é uma arte dos recomeços. Eu estou feliz, porque eu estou sendo assessorado por uma equipe técnica que, no tempo ainda da televisão antiga, ao qual eu vivi, a gente não tinha tanta estrutura quanto nós temos hoje. Isso aumenta muito a minha responsabilidade. Mas eu vou fazer com a maior naturalidade possível, o sorriso que vem natural, porque a alegria nos aproxima. Você ligou a televisão agora, eu sei hoje, com os controles eletrônicos, é muito fácil mudar de canal. Creia, eu farei de tudo para que você fique até o final do nosso programa. É uma entrevista com um amigo que tem uma caminhada de sucesso e eu tenho convicção, pelo meu lado humano, que essa entrevista vai te encher de ânimo e vai abastecer você de coragem. E a vida são desafios constantes. Portanto, eu quero agradecer toda a equipe técnica que está comigo, que tem me direcionado para fazer o melhor trabalho. Eu estou com um texto aqui, para me apresentar. Eu sou Luiz Lauro, né? A partir de agora eu tenho a alegria de estar com você neste espaço que nasceu para mostrar uma coisa muito importante. Gestão boa é aquela que melhora a vida das pessoas. E quando a gente fala em gestão, não estamos falando só de gabinete, só de empresa ou só de discurso. Estamos falando de decisão, planejamento, responsabilidade, visão de futuro e, principalmente, da capacidade de transformar ideia em resultado. Aqui no Gestões Inteligentes, nós vamos continuar contando histórias de quem faz isso acontecer. Seja na vida pública, seja na iniciativa privada. Gente que enfrenta problema real, lidera equipes, toma decisão difícil, entende que administrar bem é, antes de tudo, cuidar de pessoas. Gestões Inteligentes. Guarde bem esse nome. E eu confesso a você, esse é um tema que sempre me interessou muito, me interessou mesmo. A renovação dos fatos, a modernização da internet, sempre me fascinou. E hoje eu estou realizando pessoalmente, ao vivo, entrevistando autoridades e empresários. Ao longo da minha vida na comunicação, no rádio, na televisão, também na vida pública, eu tive a oportunidade de ser o deputado constituinte mais votado na minha história da minha cidade. Eu aprendi que grandes mudanças, isso é muito importante, cada detalhe desse texto tocou no meu coração, que mudanças, não necessariamente com um grande discurso, ela não muda com discurso. Muitas vezes elas começam com organização, sensibilidade, presença e coragem para fazer o que precisa ser feito. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe com a vida das cidades, das empresas, das famílias, segurança, terceirização, gestão de pessoas, serviços essenciais e formação de profissionais. Porque existe uma verdade que todo mundo conhece no dia a dia. Quando a portaria funciona, quando a recepção acolhe bem, quando o ambiente está limpo, seguro e organizado, quase ninguém percebe. Mas quando isso falha, todo mundo sente, reclama e por trás desse funcionamento existe gestão, existe método, existe liderança, existe gente preparada. Essas palavras eu poderia falar o que eu estava pensando, mas elas vieram de uma produção de pessoas que foram para os bancos da faculdade, mas têm o dom. Nós temos até no livro mais lido, que é a Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo, desenvolva os dons que há em ti. A produção, o Maico e a produção, me deixou à vontade, a Beatriz, mas eu pedi para seguir esse texto no meu primeiro programa, porque realmente é importante você reciclar os seus conhecimentos. E eles chegaram na minha vida como um bálsamo e um mel para um homem já idoso, de cabelos brancos, começar um novo desafio na minha vida. Para essa conversa,
Eu recebo hoje um empresário com trajetória consolidada no setor de terceirização de serviços e facilities. Fundador de um grupo que atua há décadas em Campinas e região, com forte presença em áreas como portaria, controle de acesso, limpeza, zeladoria, recepção, ronda e apoio operacional. Um nome que também teve passagem pela vida pública, participou de discussões importantes sobre segurança, monitoramento urbano. É com muita satisfação que eu recebo hoje Paulo Campana. Seja muito bem-vindo ao Gestões Inteligentes. Luiz Lauro, que honra, que alegria poder estar com você nesse primeiro programa. Então eu sou me considero um privilegiado. Você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você. A gente já se conhece há mais de 20 anos. Então é uma alegria muito grande poder estar participando do programa com você, do programa Gestão Inteligente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, e tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito bacana aqui nesse dia. Paulo Campana, olhando para você, para os seus olhos, eu sou de comunicador há muito tempo, os olhos são o espelho da alma e a vitrine do coração. Com esse texto que eu li, eu me emocionei, segurei a emoção, e a história do menino que de 9 anos veio do Paraná num caminhão de mudança. E o homem que fala da sua origem, ela encoraja as outras pessoas. Eu te admiro porque eu te conheço há 20 anos e vi o seu crescer com dignidade, com honestidade, nas dificuldades que nós vivemos, mas você com 9 anos, você chegou em Campinas. Eu vou deixar para você falar, mas hoje você vai encorajar e encher de ânimo, como eu disse no início, de um homem que aos 9 anos era chamado de Paulinho Leiteiro. Quem imaginaria que lá no Jardim Morumbi, de pés descalços, correndo pelas ruas de terra, se tornasse hoje um homem respeitado como você é, um empresário bem-sucedido, chega próximo a 800 funcionários, e eu conheço o seu trabalho no Brasil e internacional, falando para empresários numa instituição que chama Donep, Perfeito. Que é a Associação de Homens, que nasceu num voo voltando de Las Vegas, de um milionário do Rio de Janeiro, que veio junto. Eu vou deixar para você falar, porque você conhece com propriedade. Quem é o Paulinho hoje? Quando você olha, às vezes eu me pergunto, quem sou eu? Quem é você, Paulo Campana? Luiz Lauro, o Paulo Campana é um pé vermelho, né? Brincando aqui, né? Um pé vermelho, porque eu nasci na roça. Sim. Sou nascido na cidade de Cianorte, no estado do Paraná. E meus pais resolveram vir para Campinas em busca de um futuro melhor. E o Paulo Campana veio em toda essa trajetória familiar, vim para Campinas. Paulo Campana, um homem sonhador, pai do Igor, pai da Ingrid, casado com a Alessandra, e em breve vô da Maria Alice. Um sonhador que Deus tem cuidado. E a gente, em razão de ver toda a luta dos meus pais na roça, e começou a despertar no meu coração esse desejo de ser empresário. E aqui nós estamos hoje. Então, esse é o Paulo Campana. E quando você chegou do Paraná, você tinha quantos anos? Nós mudamos para cá, eu tinha 8 anos, Luiz Lauro. 8 anos. 8 anos. E você começou a trabalhar logo em seguida? Chegando aqui em Campinas, minha mãe foi trabalhar no ramo, minha mãe foi ser empregada doméstica, meu pai foi trabalhar no ramo de cerâmica, aqui em Campinas, na periferia de Campinas, numa cerâmica que existia lá. E eu e meus irmãos ficavam em casa sozinho. E eu tinha que cuidar dos meus irmãos em casa, né? Então, desde pequeno, comecei a ter responsabilidade, a cuidar dos meus irmãos, ter meus afazeres domésticos, e ali nasceram os meus sonhos de pré-adolescente. Bom, o Paulo Campana vai falar na sequência de empresas, gestões inteligentes. Eu, como comunicador de rádio, eu acho muito importante a gente falar, porque o homem, quando nasce, ele é filho dos seus pais. Como chama sua mãe e seu pai? Maria Natália e meu pai José Campana. Quando ele nasceu, ele é filho da Maria Natália e de José Campana. Depois que o homem vai vivendo, ele é filho das suas realizações, dos seus empreendimentos. Ele é pai daquilo que ele criou. Ninguém sabe o nome dos pais de Santos Dumont, mas sabe que ele foi o pai da aviação. Esse programa, Gestões Inteligentes, traz técnicas e dados que permite você continuar caminhando e investindo no seu sonho no país. Então é com muita alegria que eu recebo aqui o Paulo Campana, que nós falaremos na sequência agora sobre a sua vida, como que você começou. Ok. Paulo Campana, você é formado em Direito. Sim. E você falou no início que você sempre foi um menino sonhador.
Você formou em Direito, você trabalhou em área de segurança pública, você foi, durante muito tempo, militar. Sim. E um dia nasceu um sonho. E quem tem vontade já tem a metade. Sonhar já é andar a metade do caminho. Como é que você idealizou e concluiu esse sonho, que ele transformou o teu sonho em realidade e hoje você é um empresário bem-sucedido? Descreve um pouco para os ouvintes, os telespectadores. Luiz Lauro, conforme eu disse que eu vim do Paraná, meus avós eram pequenos agricultores no Paraná. Eu vou falar algo aqui que o pessoal mais velho, e você sabe bem também o que é o que eu vou dizer agora. Sim. Meu pai tinha uma pequena propriedade junto com meu avô. E meu avô, quando tinha a colheita, meu avô tinha que contratar pessoas na cidade para ajudar na colheita. E quem eram essas pessoas? Eu tinha um tio, meu avô tinha um caminhãozinho velho e ia até a cidade contratar esse pessoal. Eram os boias frias, Sim. Os chamados boias frias. E aí eu me lembro que nesse período de 1 semana, 2 semanas, meu avô contratava esse pessoal. Então eu considero que desde pequeno despertou isso em mim, de gerar empregos, contratar pessoas na área de serviço. Quando chegamos aqui em Campinas, eu tinha pouco estudo, muito pouco estudo. Resolvi fazer supletivo e aí eu fui fazer a faculdade de Direito. A faculdade de Direito me ajudou muito. Deixa eu só interromper. Você fez a faculdade, mas você trabalhava, você fazia à noite? O estudo, você disse? Sim, estudava à noite, fui estudar porque eu tinha pouco estudo. Então eu comecei a estudar aqui em Campinas. Passado um tempo, quando eu concluí meus estudos, aí sim eu fui fazer faculdade de Direito. A faculdade de Direito me ajudou muito no sentido do quê? Ali eu aprendi sobre leis, sobre legislação. Mas um pouquinho antes disso, eu tinha entrado na Polícia Militar. Alguns anos antes eu já tinha entrado na polícia. Você tinha quantos anos quando você... Ingressei na polícia, 19 anos de idade. Novo. Bem novinho. Você já ingressou como tenente? Como é que foi? Não, sempre fui soldado. Entrei na polícia como soldado. A polícia foi uma grande escola. Aprendi muito ali. Primeiro pelo regime, pela disciplina, pela autoridade. Então, a polícia foi uma grande escola na minha vida, sem sombra de dúvida. Na área de segurança pública, nossa, eu aprendi muito durante todo o período que ali eu fiquei. Então, é uma história que você construiu um sonho com atitude. Com certeza. E da polícia, segurança pública, você trabalhou. E como que começou a empresa? Que você tomou a decisão, falou, eu vou ser um empresário. Excelente pergunta, Luiz Lauro. Aqui em Campinas, eu fui guardinha, fui office boy, fiz parte da guardinha aqui de Campinas. Então eu gostei, sempre tive esse desejo de empreender. Deixa eu só esclarecer, eu sou de Campinas, eu sou mineiro, mas eu moro aqui. A Guardinha, Associação de Educação do Homem de Amanhã. Quero fazer uma honra em memória ao Rui Rodrigues. Rui Rodrigues, senhor Um homem que tinha um sonho, e na época eu era chefe de gabinete do prefeito Chico Amaral, eu me lembro o sonho que ele teve, ele realizou, e eu estou vendo aqui um fruto do sonho do Rui Rodrigues. Aí você fez guardinha e continua agora. Aí na guardinha, ali eu trabalhei em várias empresas. E ali começou cada vez mais me despertando esse desejo de empreender, de gerar emprego para as pessoas. Quando eu saí da guardinha, né, terminou o período meu ali da guardinha, trabalhei em outras empresas, aí eu prestei concurso na Polícia Militar e entrei na polícia. Trabalhando na polícia, eu trabalhava em turnos. E eu vi a possibilidade de eu aumentar meu salário. Então eu trabalhava um período na polícia, no outro período eu queria fazer bico para aumentar o meu salário. Okay. Porque desde pequeno eu tinha aprendido na minha casa, Luiz Lauro, conforme creio que você também aprendeu, que o cavalo não passa arriado toda hora na sua frente. Quando ele passa, você tem que montar ele logo. E comigo não foi diferente. Então eu vi a possibilidade de eu aumentar o meu ganho. E ali eu comecei a trabalhar nos meus horários de folga. Mas depois de um período que eu trabalhava era só eu apenas, eu comecei a trazer outras pessoas para trabalhar comigo. E aquilo foi ampliando cada vez mais. Passou um tempo, eu tinha 10, 15, 20, 30 pessoas. Quando eu fui ver, eu já tinha 50, 60 pessoas trabalhando comigo e abri a empresa. Assim nasceu o Grupo Servicamp em 1993. Pela data que você me fala, não tinha, você é o pioneiro, né? Em Campinas é a mais antiga? Hoje nossa empresa vai completar 33 anos em dezembro. Nós somos a empresa mais antiga desse segmento em Campinas. Tem empresas mais antigas, mas são empresas que vieram de fora. Mas em Campinas nós somos a mais antiga hoje. Raiz nascida aqui. Raiz aqui, prestamos serviço aqui. Servicamp. Começou com um menino de 9 anos que veio de caminhão de mudança do Paraná sonhando em ser um empresário.
Aí você chegou a 40, 50... E foi ampliando essa quantidade de funcionários, depois chegamos a 200, 300 funcionários, e eu trabalhando na polícia e fazendo faculdade e tocando a empresa. Passado um determinado tempo, eu resolvi deixar a Polícia Militar. E aí eu pedi a exoneração do meu cargo e deixei a Polícia Militar em 2005. Então, como comunicador de rádio e televisão, porque a verdade da vida está na cabeça das pessoas. Eu preciso te fazer uma pergunta agora. Você falando, foi passando um filme na minha memória. Fique à vontade. Por algum momento, quando você precisou deixar, toda decisão é difícil de tomar. Você sentiu alguma insegurança? Eu vou deixar, não vou deixar? Um conflito emocional, uma caverna de horrores que os mineiros chamam, e quando você tomou a decisão de ser um empresário, por algum momento, você pensou em desistir ou não? Muitas vezes. Certo. Muitas vezes eu queria ouvir isso de um empresário, porque eu convivo com ele pessoalmente, mas você que está me vendo, a vida dele é um exemplo de resiliência, de perseverança e de luta. Você pensou em desistir, mas você continuou. Muitas vezes, Luiz Lauro, batia esse pensamento. Mas ele não fazia morada no meu pensamento o tempo todo. Ele vinha, mas ia embora. Eu gostei desse da morada. Eu quero falar um pensamento popular que eu vi, acho que, se não falha a memória, de um líder que chama Aguiar Valvassoura. Que o desânimo é igual uma pomba que de vez em quando ela voa na sua cabeça. Todo mundo já passou por essa experiência. Você não pode deixar ela fazer ninho na cabeça. Perfeito. Você não permitiu que ela ficasse. Não, você continuou lutando. Muitos. E aí, passado um tempo, deixei a polícia e só fiquei com a empresa. E aí a empresa continuou crescendo, com muito desafio, mas crescendo. E hoje você está aproximadamente com quantos funcionários? Hoje nós chegamos a 800, depois diminuiu um pouco, hoje estamos em torno de 700 funcionários na nossa empresa. 700 funcionários, 700 famílias que você gera emprego, tem as suas lutas, diz que tem que matar um leão por dia e deixar o outro amarrado para matar no dia seguinte. Muitas. E nesse tempo todo que você viveu, lembra um fato marcante demais? Alguma coisa que você lembra que vem na primeira pergunta? Um fato assim curioso que alguns outros empresários que estão nos assistindo e homens que lutam pela melhora do país tenham sentido... Porque a alegria nos aproxima. Você dá risada, todo mundo ri. Mas a luta nos identifica. Olhando você falar, tem outros empresários assistindo, outros homens públicos que vão se identificar. Alguma coisa que marcou muito para você? Luiz Lauro, muitas coisas marcaram a minha trajetória, né? Porque a vida do empresário não é fácil. Ele tem lutas, tem decepção, muitas vezes tem gratidão, e ele tem que ser muito resiliente o tempo todo. E eu vou trazer essa nossa fala para um período mais recente. Há 3 anos atrás, eu vou dizer para você o maior desafio que nós enfrentamos empresarial. Nesses 33 anos, eu considero o maior. O maior. Foi quando nós assumimos contratos de outras empresas daqui de Campinas e fora de Campinas, fazer a integração dessas empresas na nossa cultura. Eu considero isso que foi o maior desafio que nós enfrentamos. Porque todos aqueles que estão nos assistindo, que são empreendedores, são empresários, vão entender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Cada empresa tem uma cultura, não é diferente de uma família. Quando você integra uma nova empresa, que foi o processo que nós passamos, foi algo desafiador para nós. Por quê? Essas empresas tinham alguma coisa de errado? Não. Mas essas empresas tinham sua cultura. Outros costumes. E nós tivemos que adequar isso à nossa cultura. Então foi uma transição muito, vou dizer, desafiadora para nós. Mas graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, a começar pela minha filha, que me ajuda, que faz parte a Ingrid, que vai ser mamãe em breve. Então isso para mim foi algo muito importante, para a gente superar tudo isso. Aí uma empresa que você adquiriu? Não, adquirimos 3 empresas. 3 empresas. Aí elas chegaram com outros costumes e você fez a adaptação. Exatamente, integrar essas empresas à nossa cultura. Né? Então, isso desde o cliente dessas empresas aos colaboradores dessa empresa, dentro da nossa cultura. E assim, isso no primeiro ano foi muito difícil. No ano passado, né, que foi o ano de 2025, no início do ano de 2025, isso já estava saneado. E aí conseguimos alinhar tudo e assim continuamos tocando a nossa história. Falando com alguém que veio do Paraná e eu vim de Minas, passa pela minha cabeça palavras que meu velho pai Marcelino sempre falava. E eu ouvi aqui também: o que tem 2 cabeças mata que é monstro. Sim. Você concorda? Então, e tem outra também que eu gosto muito,
que toda grande caminhada tem um primeiro passo, né? Mas ele falava que tem duas cabeças, mata quem é monstro, e fala que tudo que nasce grande também é difícil. Portanto, você respeitou a cultura das outras empresas, mas você conseguiu adaptar ao seu modo de administrar. Exatamente. E hoje a Servicamp é uma empresa sólida, que gera emprego, cuida de pessoas e também cuida de famílias, porque são 700 e poucas famílias que dependem dessa empresa. É isso? Correto, exatamente isso. Hoje a gente atua aqui em Campinas e fora de Campinas, mas principalmente na região metropolitana. Meus amigos, gestões inteligentes. Nós vamos para um rapidinho intervalo comercial. Fica aí e aproveite para mandar um direct para alguém nos assistir. A gente volta já já. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S. Democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Bombinha, Hopi Hari. Está com todo mundo se divertir. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Amigos, voltando aqui com gestões inteligentes. Hoje recebendo o empresário Paulo Campana, da Servicamp, descrevendo um pouco da sua vida, falando da sua história, palavras que nos encorajam. Eu, em função de muito tempo no rádio, eu gosto de ouvir pessoas, um programa bem intimista. Depois na televisão também. Uma frase que me veio na cabeça: existem experiências bem-sucedidas que você não encontra em CD-ROM, em computador nenhum do mundo. Está na cabeça de um homem. Ele que viveu, ele que construiu. Paulo Campana, você poderia descrever para nós aqui, hoje você cuida da área de segurança. Então, descreve algum fato importante, é uma empresa de segurança. Eu sou leigo no assunto, eu gosto de comunicação, eu gosto de comunicar. Mas você vai, através da televisão, que também é um palestrante comunicador, escrever sobre o Monitora Campinas. Você teve um sonho e transformou esse sonho em segurança para a cidade. Luiz Lauro, eu, conforme a gente já falou, né, eu trabalhei como policial, então trabalhei na área de segurança pública e a gente atua na área de facilities e que acaba também se envolvendo na segurança privada, né? A gente tem conhecimento que a gente vive isso no dia a dia. E eu fui convidado para ser diretor de um órgão aqui em Campinas. Eu fui candidato a vereador aqui na cidade no ano de 2020 e fiquei como suplente de vereador e fui convidado para assumir. Eu vou perguntar que partido você sai. O partido? Saí pelo Republicano. Republicano. Partido do governador Tarcísio. Perfeito. E do Dário, que é o prefeito de Campinas. E aí eu assumi a diretoria da antiga Sincamp aqui em Campinas, que atualmente chama-se SIC, Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas. Okay. E chegando ali, pela visão que a gente tem, o conhecimento que a gente teve nesses anos, eu identifiquei que Campinas, como vários municípios do Brasil, tem um sistema de monitoramento. E Campinas já tem o seu sistema de monitoramento há alguns anos, muito, muito bom por sinal. E quando eu cheguei ali, eu identifiquei que a gente podia ampliar muito isso. De que maneira? Pegando as câmeras particulares, porque você imagina, Luiz Lauro, uma cidade como Campinas. Quantas 1000 câmeras particulares nós temos na cidade voltada para a via pública e apenas o proprietário daquela câmera utiliza ela.
E eu identifiquei que aquilo poderia ser muito mais ampliado. Poderia ter uma utilidade muito maior, além do que aquele que é o detentor, aquele que comprou a câmera, né, o dono do estabelecimento, o síndico do condomínio, o escritório, seja o que for. E eu identifiquei que nós podíamos linkar também essas câmeras dentro daquilo que a prefeitura já tinha, a Secretaria Municipal de Segurança já tem. E aí eu chamei os técnicos, eu não sou da área de tecnologia, e eles disseram, o que você está falando é possível. Levei a ideia para o prefeito na época, e ele disse, Campana, cria um nome para o projeto. E eu criei 2 nomes, Monitora Campinas ou Campinas Monitorada. O Dário disse, eu gostei do Monitora Campinas. E nós criamos o programa Monitora Campinas na cidade. E aí nós linkamos todas essas câmeras que eu acabei de dizer, particulares, né? Não digo todas, né? Mas na época a gente avançou muito rápido. E aí a gente linkou essas câmeras particulares dentro da guarda municipal, explicando melhor o que é isso. Quando tem um fato, vamos imaginando aqui na rua próxima onde a gente está, aconteceu um fato, um porteiro, um segurança da rua ou de uma empresa identifica algo suspeito. Ele entra em contato com a guarda municipal, o guarda municipal tem acesso a essa câmera desse estabelecimento e começa a monitorar o que está acontecendo naquele local. Então isso é muito importante para o município, não só para aquele estabelecimento que está solicitando apoio naquele momento, mas você contribui muito com a segurança do município. E essa ideia hoje, ela já existe em muitas cidades do Brasil. Isso se multiplicou no Brasil. Vou citar um exemplo, que em São Paulo nós temos o Smart Sampa, que é algo que já faz isso em todo o estado de São Paulo. Isso avançou no Brasil inteiro. Hoje, para você ter uma ideia, tem mais de 1.500 câmeras integradas na Guarda Municipal. E durante o período que eu fiquei lá, né, nós fizemos isso e continua sendo feito isso com muito profissionalismo. Hoje tem um amigo que está lá, que assumiu a diretoria desse órgão, que é o Ortega, junto com o secretário de segurança do nosso município, que é o Dr. Cristiano Bige, e tem feito um trabalho bacana. Então, é algo que, se for, eu digo assim, quanto mais for incentivado esse trabalho, você contribui mais para a segurança do município, além daquilo que o município já faz. Monitora Campinas. Monitora Campinas. A segurança, você foi policial nos anos... De 1990 até 2006. E hoje o grande desafio para os homens públicos, para os empresários, é a segurança. É a segurança. Porque eu me lembro, em 1974, Campinas fez o bicentenário. Ela tinha 370 mil habitantes. Campinas levou 200 anos para alcançar 370 mil habitantes. 74 foi o bicentenário. De 74 até hoje, 2026, Campinas tem 1.300.000 habitantes. Em 200 anos, ela acumulou 370 mil habitantes. Nesses anos, 50 e poucos anos, depois de 52 anos se passaram, que vai fazer agora 252 anos, cresceu 1 milhão de pessoas. Mineiros, pernambucanos, cearenses, nordestinos, pessoas que vieram de outros países também. Você chegou a receber, inclusive, pessoas que vieram de outros países. Sim. Me lembro que você até elaborou uma estrutura para dar um apoio humano para essas pessoas. Não lembro o país que era, mas você recebeu... Venezuela. Sim. Que agora passa uma crise. Faz tempo isso, né? O trabalho que a gente, entrando um pouquinho no que você acabou de dizer, na época, o pessoal, quem vinha da Venezuela, no início da crise, né, como começou toda essa crise, eles não vinham sem documento. Eles abandonavam o país e entravam aqui no Brasil por Rondônia, né, Pacarama, Rondônia. E uma equipe fazendo um trabalho lá identificou que Campinas tinha a possibilidade de muitos vir para Campinas. E eu e mais um grupo de empresários aqui na cidade, um empresário que tinha um prédio na cidade que estava abandonado, ele cedeu para nós esse prédio durante um período. Nós reformamos esse prédio, claro, de uma reforma muito rápida, e ali nós recebemos cerca de 30 venezuelanos. E eles vieram para a cidade e nós também fizemos um trabalho de encaminhamento desse pessoal para arrumar trabalho, arrumar documentação, e foi um trabalho muito bacana. Depois, muita gente faz isso ainda hoje no Brasil todo. Campinas hoje já vive uma realidade com muitos haitianos, né? E de muitos países aí que o pessoal tem migrado para outros países. Campinas tem recebido muita gente assim. Meus amigos, todas as vezes que eu ouço uma entrevista, alguém contando uma história,
me vem na memória que o sofrimento e as lutas nunca nos deixam igual. Você que escolhe o que você vai ser diante do sofrimento. As batalhas, elas chegam. Meu pai falava que a vida é uma luta de boxe. Você não perde quando você cai, você perde quando você não levanta. Passou um filme na minha memória, como eu comecei minha carreira, porque o Campana sentiu a luta do imigrante e do migrante. Vieram de outros estados e de outros países. E ele facilitou a vida dessas pessoas. Eu me lembro, chegando aqui no estúdio, eu encontrei amigos que participaram, o Dimas, que eu quero deixar um abraço para o Dimas, que participou comigo no rádio. Eu me lembro quando eu cheguei em Campinas, eu tive dificuldade de tirar fotografia para arrumar o meu documento. Eu vim de Minas e cheguei aqui no dia 14 de dezembro de 68. Eu me lembro que junto com o Luiz Carlos Basso, que é um amigo, ele criou a Bolsa de Emprego. Não tinha internet, é importante reciclar a vida para que os jovens imaginem a mudança que nós tivemos. Na época não tinha WhatsApp, não tinha TV a cores, parece que eu sou um dinossauro Rex. Mas, em 69, o Luiz Carlos Basso, que eu quero render uma homenagem a esse moço, criou a Bolsa de Emprego. Começava assim: atenção, senhoras e senhores, lápis e papel na mão. Começa agora no rádio a Bolsa de Emprego. Pode estar aqui a sua grande oportunidade profissional. Leques da Cunha precisa de marceneiro, carpinteiro, armadores. A Robert Bosch precisa de torneiro mecânico. A Ródia precisa de químicos. E começou a vir uma multidão de pessoas na rádio para procurar emprego. E nós arrumamos um fotógrafo que tirava foto das pessoas e ela já não tinha poupa-tempo. E ela já saiu com o documento. Eu nunca fiz isso preocupado com o meu futuro, que eu iria seguir. É que a dificuldade que eu passei, eu quis transformá-la em facilidade para outras pessoas. E quando eu fiquei sabendo, na época que você estava facilitando a vida de pessoas a arrumar um documento, passou um filme na minha memória. E é bom verbalizar isso, que algumas escolas já estão disciplinando as redes sociais, porque vem a inteligência artificial, mas eu quero defender o IA. Não é a inteligência artificial, mas a inteligência ancestral. As palavras movem, as palavras direcionam, mas os conselhos arrastam a pessoa. Eu precisava verbalizar essa gratidão a você pelo que você fez por esses imigrantes. Mas, Luiz Lauro, você sabe que você citou algo aí na sua fala muito importante. Você sabe que lá atrás me passou isso pela memória o que eu vou falar agora. O Brasil, eu creio que você também tem descendentes que vieram de outros países. Eu, por exemplo, descendente de espanhol e italiano. Você imagina há 80, sei lá, 100 anos atrás, todas essas pessoas que vieram para o Brasil. O Brasil recepcionou essas pessoas. Estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foi um dos berços disso. Como outros estados no Brasil, e São Paulo não é diferente. Nós não poderíamos fazer hoje também diferente. Esses estados esses estados do Brasil recepcionaram essas pessoas que vieram de fora, nada mais justo do que agora nós também recepcionarmos essas pessoas que às vezes estão passando por catástrofes, por calamidade, sejam elas políticas ou em razão da natureza. É muito bacana isso. Eu acho uma importância muito grande. Claro que se tem que tomar um cuidado, tem toda uma política por trás que tem que ser elaborada, bem cuidada, para que não haja um crescimento na cidade que não seja sustentável, isso pode virar criminalidade e tantas outras coisas. Mas quando é bem cuidado, isso tem tudo para dar certo. Então, eu sou descendente de português, né? Meus avós são de Portugal. Mas realmente a miscigenação das raças criou uma raça diferenciada do brasileiro. Eu tenho muito contato com as colônias. Me lembro que do Dr. Taquito, que era o intérprete, Campinas é a cidade co-irmã de Gifu no Japão. Os japoneses, o Issei, Nisei, Sansei, Yongsei, desde que chegou o Kassato Maru no Brasil e trouxe os japoneses, eles trouxeram muitas coisas para a agricultura. Eu sou um admirador das colônias que trouxeram o conhecimento para o nosso país. Eu estou falando com Paulo Campana. Ele é o CEO da Servicamp, uma empresa com mais de 700 funcionários, que ele construiu com sonhos e atitudes essa empresa. E nós vamos continuar trazendo
alguns detalhes da tua caminhada e falando sobre gestões inteligentes, dentro delas cercada de emoções, de decisões, de lutas e de desafios. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Bombinha Hopi Hari. Está com todo mundo se divertir. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Meus amigos, passa o tempo, hein? Nós já estamos no terceiro bloco. Eu estou aqui hoje no Gestões Inteligentes com meu amigo pessoal e empresário bem-sucedido, Paulo Campana. Um homem que sonha, inquieto. Isso me realiza. Eu vou lembrar um ditado aqui que é muito falado em Minas. O Campana deve ter vivido isso. Meu pai falava assim, que é melhor... Quando ele ia trabalhar com gente que ia trabalhar com ele, ele falava, meu filho, é melhor você segurar um louco do que empurrar um preguiçoso. Então, isso tem um sentido na vida da gente, né? Porque a pessoa que cria, eu vejo o Paulo Campana sempre pensando em grandes soluções. Agora ele está com um sonho e vai se tornar realidade. Fala um pouco sobre a universidade. Luiz Lauro, eu sempre me preocupei e sempre cuidei dessa questão da qualificação profissional, do treinamento. Logo que eu iniciei a empresa, a gente estava vivendo uma crise de desemprego no Brasil muito grande. E eu dava treinamento para o pessoal dessa área gratuito. Então, de sábado eu reunia e sempre muita gente me procurava. Então, eu sempre tive muito gosto por isso. Sempre gostei dessa questão de treinamento, qualificação, tá buscando inovação para a empresa. E hoje é muito difícil, às vezes, a pessoa, ela sai do trabalho e vai para um local para fazer uma qualificação. E hoje está muito comum. Hoje tudo online, as pessoas fazem tudo online, muita coisa online. E aí me despertou, porque eu vi algumas empresas, né, isso que nós vamos falar agora já não é tanto novidade, para nós é muita novidade, que é a questão da educação à distância, o pessoal participar, se qualificar online. E aí surgiu a ideia da universidade corporativa, que é uma universidade para qualificação dos nossos profissionais. A ideia é que no futuro isso também venha se estender para o público externo. E em breve isso vai estar no ar. Então nós estamos criando a Universidade Servicamp para a qualificação desses profissionais. Essa é a nossa ideia. Então, isso aí me faz uma outra pergunta, um outro questionamento. O que você acha que, quando a gente, na sua visão, o que separa um gestor comum, nós fizemos sempre assim, aqui foi sempre desse jeito, porque assim, a gente sempre faz assim, sempre foi feito desse jeito. O que você, na sua visão, que separa um gestor comum, rotineiro, de um gestor que busca desafios e deixa marcas por onde ele passou? Luiz Lauro, um gestor comum, eu posso montar apenas uma empresa e buscar apenas dela o lucro, né? Seja de que segmento for, eu posso montar uma padaria, mas eu vejo que o gestor, né, você vai muito além de tudo isso. É você cuidar do seu colaborador,
é você procurar entregar para o cliente aquilo que foi vendido, sempre estar buscando essa qualificação que a gente disse há pouco dos profissionais. Eu acho que é isso que difere, o amor, o acolhimento desses colaboradores. É isso que a gente procura fazer. Claro que sempre há espaço para mudança, há espaço para inovação, mas eu considero isso algo muito importante. Eu gosto muito de trazer à memória o que me dá esperança, né? É importante a gente trazer à memória o que dá esperança. E lembrar de vencedores e lutas que nós passamos. O que você acha, quando você para pensar, nós falamos sobre isso, um país que despreza a sua história, o grande erro de desprezar experiências. Eu tenho histórias de humor que fala de experiência. Eu tenho uma história, eu fui outro dia numa associação nessas rodovias que estão sendo construídas. Eu gosto de ouvir as pessoas. No ser humano você encontra coisas, porque a televisão é imagem, você está me vendo. O rádio é imaginação. Então, no rádio, eu fico imaginando quem está me ouvindo do outro lado. Eu me lembro de uma história contada quando foi fazer uma rodovia aqui, perto da Fernão Dias, lá em Minas. E você sabe que o velhinho, o sábio, o homem da roça, ele carrega uma experiência muito grande com ele. E eles estavam lá medindo com aqueles aparelhos modernos, né? Tudo aquilo. E ele chegou e tinha um filete de água apenas que passava. E eles colocaram um tubo de 2 metros. Aí o velhinho chegou e falou, olha, meus amigos, esse tubo aí é pequeno pela água. O moço jovem, nada contra o jovem, mas ele desprezou a experiência daquele homem. Falou, nós estamos todos especialistas aqui, deixa eu ver dar palpite. E o sábio não discute. Ele fala e cala. Ele não questiona quando você não aceita a sabedoria. Ele falou, a água, o tubo é pequeno para essa água. Eles desprezaram, fizeram o aterro, fez o asfalto. A cabine de pedágio ficou bem em cima daquele aterro. Primeira chuva que veio... Levou tudo. Levou tudo embora. Aí o velhinho chegou lá, pitando o cigarrinho dele, sossegadinho, os homens todos querendo fazer um desvio para tirar o trânsito. Aí ele falou assim, falei para vocês que a ponte era pequena? Falei, mas o senhor não estudou? Falei, mas eu conheço o Corgo. Ele sabia que quando viesse a chuva forte... Ele ia levar então, tudo. Dessas brincadeiras que a gente ouve... O que você acha quando alguém despreza uma experiência? Você é um homem que ouve, aquele que fala assim, minha palavra não volta atrás. Isso aí eu acho que passou o tempo. Sim. Porque hoje, inclusive hoje eu estou vivendo uma experiência que eu gosto de falar o que eu estou sentindo. Vivendo de uma televisão diferenciada, hoje assessorado por uma produção que está me dando segurança. Estou, assim, um pouco ansioso, porque é um programa diferenciado do que eu faço. Mas eu amo isso que eu faço. Então, você acha que a experiência é fundamental em todas as áreas? Muito, Luiz Lauro. Nós não podemos desprezar o conhecimento dos mais velhos, dos anciãos. Nós não podemos desprezar nunca. Eu vejo no segmento que a gente atua, esse pessoal que trabalhava nessa área, claro que hoje eles têm uma limitação, porque a tecnologia chegou, às vezes para digitar alguma coisa no computador ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas esse pessoal, jamais nós podemos desprezar o conhecimento que esses homens e mulheres adquiriram. Eu vou citar um exemplo da minha infância. Eu gostava de andar com pessoas mais velhas, ou sentar na roda das pessoas mais velhas, para poder ouvir muita coisa, para que eu pudesse pôr em prática. Uma delas é que, às vezes, na roda dos meus amigos da infância ou da adolescência, para eu me destacar, eu gostava de aprender palavras difíceis. E, às vezes, eu ficava próximo da roda dos mais velhos, e eu gravava algo e eu não via a hora de surgir um assunto ali para no meio daquela conversa eu encaixar aquela nova frase que eu aprendi. Um exemplo muito simples, mas com certeza o Brasil ainda despreza muito o conhecimento dos mais velhos. Recentemente, e o que eu vou falar não é muito tempo, talvez 5 anos ou um pouco menos que isso, os supermercados, por exemplo, os hipermercados, têm buscado essa mão de obra, porque em razão da falta de mão de obra que nós estamos vivendo no Brasil hoje em todo segmento, muitas empresas estão cuidando e buscando esse pessoal. Claro que eles às vezes têm uma limitação física, não têm condições de trabalhar algumas horas no trabalho, alguns serviços eles não têm condição de fazer, mas com certeza absoluta.
eles valem muito. E quando você mescla, coloca alguém mais velho junto com alguém mais novo, você imagina o quantos conselhos eles não podem dar para essas pessoas, quantos ensinamentos eles não podem dar para os mais novos. Então eu considero isso muito importante. Você sabe que aprender palavras diferentes, o rádio, para eu segurar a audiência, eu tenho que falar, porque antigamente tinha histórias longas, a gente lia carta. Hoje o top, quem está no carro não pode mais, no máximo 30, 40... A mente do ser humano, a mente do jovem principalmente, tanto é que eles descobriram agora a velocidade do WhatsApp do áudio, porque ninguém mais tem paciência de ouvir. Sim. Mas eu me lembro de um primo meu que foi de Minas para São Paulo e ele aprendeu umas palavras diferentes. Certo, conta. Ele aprendeu a falar aliás. Aliás. Lá em Minas não falava aliás. E ele chegava, e ele ficou depois com o apelido aliás. Porque ele falava, eu vou para Guaxupé, aliás, eu vou para São José do Rio Pardo. Ele falava errado para falar aliás. Para criar aquela... A gente gosta, né? Porque hoje a internet nos traz assim, exemplos. Agora, antigamente, alguém que falava chique, né? Falava bonito. Um moço que foi para São Paulo e chegou lá, ele ouviu, você que foi policial... Ele ouviu umas palavras, algumas gírias que tinha antigamente. Tinha bidu, larga brasa. Você não lembra porque você é novo, do tempo do Roberto Carlos. Larga brasa, bidu, sabichão, tonessa. Era gíria. Aí o menino foi para São Paulo, chegou perto da Estação da Luz, onde fica o pessoal mal intencionado, não generalizando. Alguns se infiltram no meio para tirar alguma vantagem desleal. Você sabe como é que é o negócio. Sim. E ele foi lá e escutou essas palavras. Tonessa, bidu, manda brasa. Aí ele ficou treinando as palavras. Ele ficou lá treinando, a polícia chegou. Foi, rapaz, você está vadiando? Ele, bidu. Parece que você está mal intencionado, ele sabe chão. Você vai apanhar, e foi larga brasa. Chamou tudo para ele. Porque a palavra difícil, você falou, e me lembro, porque a gente que é comunicador, e hoje eu estou comunicando com vocês com o coração. Gestões inteligentes. Uma equipe bem estruturada, estou muito feliz de estar aqui nesse novo projeto e falando com o Paulo Campana. A cada momento alguém está picando, ligando a televisão. Você que ficou conosco todo esse tempo. Nós vamos agora para vamos dizer assim, em Minas chama pinga-fogo. Né? Então vamos então. Gestão inteligente é? Você amar as pessoas. Inteligente. Segurança pública de verdade precisa de? Luiz Lauro, a segurança pública de verdade precisa de integração o tempo todo. Um grande líder, um grande homem nunca pode perder? A paciência. Olha, a mãe de todas as virtudes. Minha mãe falava essa frase, a paciência é a mãe. O maior desafio de quem empreende no Brasil é? A legislação hoje. Legislação. Com certeza. Esse é o maior desafio do empreendedor no Brasil. É muitas leis. Milhares de leis. E é um grande desafio. Uma cidade forte é aquela que? Investe em pessoas. Cuida das pessoas. E o legado que vale a pena deixar é? Amar o próximo o tempo todo, né, Luiz Lauro? Então, meus amigos, passou rápido o tempo, né? Nós estamos aqui com o Paulo Campana, da Servicamp. Nós chegamos ao fim de mais um Gestões Inteligentes. Hoje conversamos com o Paulo Campana e eu quero deixar algumas coisas que a produção elaborou, essas palavras que elas ficam no final para você. Gestão de segurança, serviço, formação, visão de futuro, caminham junto. Quando a administração é séria, quando existe método, quando existe compromisso com gente e quando existe disposição para pensar adiante, o resultado aparece na empresa, na cidade e na vida das pessoas. Paulo Campana, muito obrigado pela sua participação, meu primeiro entrevistado dessa nova etapa da minha vida. E você que ficou comigo, nem que viu só um pedacinho do nosso programa, divulgue Gestões Inteligentes. Muito obrigado e que os ensinamentos passados através de um diálogo descontraído possa achar um lugarzinho para abrigar no seu coração. E toda grande caminhada tem um primeiro passo. Deixar uma frase para você. Cada passo que nós damos pela vida fora é um amigo a mais, um sorriso a mais, uma tristeza a menos. Tem amigos que vêm e vai, são muitos.
Tem amigos que chegam e ficam, são tão poucos. Tem amigos que chegam e marcam a nossa vida. Eu posso dizer que na caminhada comigo você marcou a minha existência, tá bom? Muito obrigado, Luiz Lauro. Me senti muito honrado de estar com você aqui. Sucesso. Tenho certeza que você vai fazer grandes entrevistas, grandes programas aqui. E agradecer a toda a produção que me acompanhou com uma paciência muito grande. Deus abençoe vocês e até a próxima.